tá bom? Espero que seja. Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um guia de como ir estudar coreano na Coreia. Lembrando que a única experiência que eu tenho é com curso de coreano. Eu não sei dizer sobre intercâmbio, eu não sei dizer sobre qualquer outra coisa. O que eu posso ajudar vocês é em relação ao curso de coreano, certo? Então é isso que eu vou fazer hoje. Antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos pro vídeo. Primeira coisa, quando você fala, eu quero estudar coreano, quero aprender coreano, vou pra Coreia. Ótimo. Você precisa de uma universidade, você precisa escolher uma universidade pra você ir. E ainda bem que existe um site muito bom que se chama Study in Korea, que eu vou deixar aqui, clique aqui. E lá tem um guia de todas as universidades que oferecem o curso de coreano lá na Coreia. Então você entra lá, coloca o site em inglês e vai estar lá Study Korean in Korea. Eu acho que é esse que tá escrito, não sei exatamente, mas é algo do tipo. E lá vai ter uma lista de universidades que oferecem curso de coreano. Você vai começar a sua pesquisa a partir daí. Quando você começa a sua pesquisa, você tem que checar várias coisas pra saber se essa universidade vai atender as suas expectativas. Não sei se é a palavra certa que eu queria usar. Se vai atender o que você quer. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que checar nessas universidades é se essa universidade oferece um dormitório para estudantes de coreano. Tem muitas universidades que oferecem sim o curso de coreano, mas tem universidades que não oferecem o dormitório para estudantes de coreano, só para estudantes de intercâmbio, de graduação. Então você tem que checar se a sua universidade, que pomba enorme, se a sua universidade oferece um dormitório para você poder dormir. Por quê? Porque normalmente o dormitório é mais barato do que se você vai procurar um apartamento para você morar sozinho. E se você tá meio apertado assim no seu preço, é ideal que você fique no dormitório. Pode não ser a melhor opção, assim, no sentido tipo de ser muito legal morar no dormitório, mas é o mais barato, então é a melhor opção. Segunda coisa que você tem que olhar na universidade que você tá pesquisando, que você vai escolher: a localização dela. É muito importante você pesquisar a localização onde a sua universidade fica, o que tem em volta, que tipo de coisas ela tem a oferecer, de comida, transporte, entretenimento, coisas do tipo. É muito importante você pesquisar, porque isso acaba pesando muito. Se você mora muito longe, acaba pesando. Por exemplo, acaba pesando no transporte, acaba pesando na alimentação, acaba pesando no entretenimento, que você vai ter que se deslocar, tipo, muito pra ir até esses pontos. Então, localização é uma coisa muito importante que você tem que pesquisar na hora de escolher uma faculdade pra você estudar. Terceira coisa que você tem que checar: se a sua universidade vai te oferecer algum tipo de pacote de refeição. E que tipo de refeição a universidade vai te oferecer. Porque isso também acaba ficando mais barato assim, mas você também tem que levar em conta que se for uma comida que você não gosta, que você não vai comer, que você vai... Lógico que você vai acabar enjoando da comida, você vai ter que procurar outras coisas. Então, veja se a sua universidade oferece algum pacote de alimentação, porque isso acaba barateando a sua viagem, o seu curso. Quarta coisa que você tem que pesquisar: o método. Tem universidades que são mais focadas na parte acadêmica, que elas ensinam um coreano mais acadêmico pra você fazer faculdade, talvez até trabalhar, coisas do tipo. E tem os cursos de coreano que são mais focados em conversação, que é pra você no dia a dia conversar, se comunicar mais do que, por exemplo, escrever, fazer textos acadêmicos, essas coisas. E as universidades acadêmicas, elas também focam muito no TOEIC, que é tipo o TOEFL coreano, que você tem que passar se você quer fazer uma faculdade. Então, as faculdades, elas diferem também no método de ensino. E tem também aquelas faculdades que elas não são nenhum nem outro, é mais pra você aprender um coreano, pra saber se virar mesmo, não é nem pra focado em um nem focado em outro, então você tem que pesquisar isso. Quinta coisa,
você tem que ver se essa faculdade oferece o material incluso no pagamento do curso. Tem faculdades que tá incluso o material, tem faculdades que não tá incluso o material, então você tem que checar isso também. E a última coisa que você tem que checar, que talvez seja a primeira, mas assim, depende, é o preço. Isso varia muito, como eu já disse, faculdades mais centrais são mais caras, faculdades mais afastadas são mais baratas. E tem muitas coisas que interferem também no valor, então você tem que checar o preço, óbvio. Próxima coisa que você tem que fazer, se você quer fazer um curso de coreano na Coreia, você tem que entrar em contato com a universidade. Você gostou da faculdade? Tem alguma dúvida? Entre em contato com a universidade. As universidades coreanas, elas são bem solícitas em relação a receber alunos estrangeiros, então eles sempre vão te responder com todas as suas dúvidas. É muito difícil alguma faculdade não te responder. Então entre em contato e tire todas as dúvidas que você tiver em relação ao curso, em relação à moradia, em relação à refeição, refeição, método, material, localização, como pegar ônibus, conversa. A comunicação, eu acho que é a base de tudo, qualquer tipo de negociação. Isso é uma negociação. Então, entre em contato com a universidade que você tem interesse. Entre em contato com várias e converse. Veja como ela pode te ajudar a solucionar a sua dúvida, que com certeza eles vão te ajudar sim. Outra coisa que as pessoas sempre têm dúvidas em relação a estudar na Coreia. Eu fiz um vídeo já bem resumidão mesmo sobre como eu fui parar na Coreia, como eu cheguei na Coreia, como eu estudar lá e tal, que eu vou deixar o link aqui, que eu falei bem resumidamente sobre como eu fui parar lá, como eu cheguei lá, como eu fui estudar. Esse vídeo eu tô fazendo mais detalhadinho pra você que realmente quer ir estudar na Coreia e não sabe por onde começar, ok? Uma coisa que eu falei naquele vídeo, eu vou falar de novo, você precisa saber inglês. Principalmente se você vai sozinho, entendeu? Se você não vai com outra pessoa que tem uma base de inglês, você precisa saber inglês. Pelo menos um nível assim intermediário. Porque muitas universidades falam que as aulas não são em inglês e algumas às vezes não são em inglês mesmo, não tem nada, eles não falam uma palavra de inglês, mas tem outras que eles usam o inglês para se apoiar em algum tipo de explicação que o aluno, explicação ou dúvida que o aluno pode ter. E até para viver na vida. Eu sei que tem bastante gente em Seul, até em Seul mesmo, que não fala inglês. Mas é bom você saber inglês. Então, sim, você precisa saber inglês para ir estudar na Coreia. Outra coisa que me falam muito, existe bolsa de estudos para curso de coreano? Não existem bolsas de estudos para estudar coreano. Existem bolsas de estudos se você quer fazer um intercâmbio, se você quer fazer uma graduação, se você vai pela faculdade no Brasil. Aí sim você consegue uma bolsa de estudos. Mas, especificamente para estudar coreano, não existem bolsas de estudo. Outra coisa que é muito importante você saber, ter em mente, se você quer ir pra Coreia estudar coreano, comece a planejar antes, com um tempo assim, com um intervalo bem grande assim de antecedência, pra você não passar sufoco, por exemplo, na hora de comprar passagem. E quanto mais perto da data de comprar passagem, mais cara a passagem vai estar. Então, a minha dica é, comece a planejar, sei lá, com uns 6, 5, 4 meses de antecedência no máximo, pra você conseguir um preço legal da passagem, porque passagem pra Ásia, como eu já disse, é bem cara. E, assim, às vezes você consegue uma promoção, claro, mas, assim, normalmente elas não são baratas, porque como elas, daqui do Brasil, elas têm que fazer conexão, trocar de avião, às vezes mais de uma conexão, então elas ficam meio caras, mas, assim, dá pra achar um preço legal se você começar a se planejar antes. E agora, o que eu vou falar pra vocês, bem resumidamente, porque eu já falo naquele vídeo, que eu já deixei o link aqui em cima, é sobre a documentação que você precisa pra estudar na Coreia. Outra coisa, os documentos que a faculdade pede nem sempre são pra faculdade. Tem alguns documentos que, por exemplo, são pro visto. Então você tem que ver exatamente quais documentos são pra faculdade e quais documentos são pro visto. Porque às vezes a faculdade quer que você tire o visto lá na Coreia, mas às vezes dá pra você tirar o visto aqui no Brasil, que é mais fácil, mais rápido e mais barato. E como vocês já sabem, isso eu acho que todo mundo sabe, você não precisa de visto. Se você vai ficar 3 meses
na Coreia. Então, se você vai fazer só um período de aula que dura tipo 3 meses, você não precisa de visto, não precisa se preocupar com isso. Acima de 3 meses, aí você precisa tirar o visto. Eu vou falar agora resumidamente os documentos que eu precisei pra ir estudar na Coreia. Lógico que isso pode mudar de faculdade pra faculdade. Então eu vou falar o que eu precisei. Eu precisei preencher uma aplicação que é falando sobre mim, falando meus dados e esse tipo de coisa que eles sempre pedem pra conhecer você melhor e pra ter os seus dados. Você precisa de um passaporte válido. Precisa do visto se você for ficar acima de 3 meses. Você precisa do seu diploma e do seu histórico escolar com o Apostle Certificate. Pra fazer o Apostle Certificate, antes você não precisava pagar, mas agora você precisa pagar pra fazer o Apostle Certificate, que é nada menos que isso aqui que eu vou mostrar. Esse é o meu histórico escolar da faculdade e esse é o meu diploma. O Apostle Certificate é este papelzinho aqui que é colado no seu diploma e esse papelzinho aqui que é colado no histórico escolar. Isso é o Apostle Certificate que tanto falam, mas que você precisa ter. E pra tirar ele, você tem que reconhecer a firma das assinaturas do seu diploma e do seu histórico escolar. Não é difícil, mas é um pouco trabalhoso, um pouco chato, mas vai na fé que você consegue, tá? Outra coisa que todas as faculdades pedem se você vai ficar mais de 3 meses, que é o depósito do banco. É um documento que comprova o quanto você tem na sua conta. Isso não é pra faculdade. A faculdade não interessa quanto você tem na sua conta. Isso é pra você tirar o visto. Pra você tirar o visto, você precisa desse certificado de conta do banco aí, de dinheiro, tá? E tudo, os dados, tudo que você precisa pra tirar o visto tá no site da Embaixada da Coreia. É só você entrar lá e ver o que precisa pra tirar o visto. E é isso aí. Outra coisa, o Bank Deposit Certificate, que é quando você tem dinheiro na sua conta, é melhor que ele esteja no seu nome. Tudo bem, às vezes outra pessoa vai pagar a sua viagem, os seus estudos, as suas coisas, mas é melhor que esteja no seu nome. Então o que você faz? É só você pede pra pessoa transferir todo o dinheiro pra sua conta do banco. E aí você tira pelo seu nome, que aí vai ser muito mais fácil, vai precisar de menos documentos e lógico, vai baratear a sua viagem. Então manda pra sua conta, pega o depósito e manda de volta pra conta da pessoa e tá tudo certo. Outra coisa que você precisa pra qualquer coisa relacionada a estudos internacionais é de traduções juramentadas. Traduções juramentadas são traduções feitas por tradutores oficiais do estado, da junta comercial do seu estado. Então você tem que pagar. Por exemplo, eu sou tradutora, mas eu não posso fazer tradução juramentada, pois eu não tenho licença pra isso. Então você tem que pagar um tradutor juramentado que vai fazer tudo certinho as suas traduções juramentadas. E traduções juramentadas não são baratas, talvez essa seja uma das coisas mais caras que você tem que fazer. Porque é várias traduções de vários documentos que você precisa, mas que você precisa da tradução juramentada, infelizmente. E se você chegar na Coreia, tudo certo, vai ficar mais que 3 meses, você precisa tirar o seu Alien Card, que é como se fosse o seu RG, que é um cartãozinho que eu vou deixar aqui a foto, que você vai ter lá, que é como se fosse o seu RG, pra você não precisar ficar andando com o seu passaporte, porque há perigo de você perder o seu passaporte. Então você usa o seu Alien Card, que não é um alien, é só um cartãozinho. Agora eu vou falar resumidamente sobre a minha experiência e o que todo mundo quer saber, que são preços. Eu fui pra Coreia em junho do ano passado e eu voltei em dezembro de 2017. Tudo certinho, tudo ótimo. Eu comecei meu processo 3 meses antes de ir, foi um pouco em cima, eu sei. O que eu tenho a dizer sobre a minha experiência? Sobre a minha faculdade primeiro. Eu morava numa faculdade bem afastada, então não tinha nada pra fazer lá perto, não tinha muita opção de comida, tinha que pegar transporte pra tudo e isso acabou pesando um pouco no valor final. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, como eu já disse, a localização da sua faculdade. Eu não tenho nada pra reclamar do curso da minha faculdade, era muito legal.
Os meus professores, as minhas professoras eram muito boazinhas, muito atenciosas, eu aprendi bastante. O dormitório não era muito legal, não era muito bom, mas assim, dava pra se virar, dava pra viver tranquilamente, não tenho muita coisa pra reclamar também. Até as coisas ruins acabaram sendo coisas legais, coisas boas, coisas para aprendizado, assim, como ser humano. Então, foi legal também, e eu não tenho nada pra reclamar. Agora eu vou falar sobre preço. Eu fiquei 6 meses e nesse preço que eu vou falar, eu paguei o meu curso, o meu dormitório e 2 refeições por dia, que era o café da manhã e a janta. E o dormitório, ou seja, pra ficar 6 meses, eu gastei em torno de 12 mil reais. E nisso eu não incluí passagem, eu não incluí gastos que eu tive depois, eu não incluí nada. Mas esse foi o valor que eu paguei. Caso as pessoas vêm falando, ninguém fala preço, ninguém fala preço, estou falando preços, ok? Esse foi o valor que eu gastei pra ficar 6 meses. Pode parecer um valor alto, mas se você for comparar com outros países, por exemplo, Japão, Europa, Estados Unidos, não é um valor que nem chega perto do valor que custa um intercâmbio pra esses países. Eu tenho uma amiga que ficou 2 meses no Canadá e pagou o dobro do que eu paguei pra ficar 6 meses na Coreia. Então, você tem que pôr na balança o que você realmente quer, ir atrás do que você quer, ser isso que você quer. E é isso aí, gente. É como eu já disse, eu já fiz um outro vídeo sobre isso, mas eu resolvi fazer esse vídeo falando detalhadamente, certinho, sobre as coisas. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa seu like. E obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.